Volta para o assunto Conmebol Libertadores, para valorizar também o Pedro pelo Flamengo em torneios da Conmebol. Tem o ranking dele ali comparando com seus companheiros, 40 jogos, 22 gols, é o artilheiro, é o segundo com os melhores números em participações em gol, vitórias garantidas com gol 6 e minutos até marcar 89,3, que marcou mais uma vez. Alegria rubro-negra, 2-0 sobre o Palestino, gols de Pedro e do estreante da noite, o zagueiro Léo Ortiz. Fez a sua primeira partida com a camisa rubro-negra e marcou o gol da vitória. Selou 2-0 no finalzinho da partida. Com o resultado, o Flamengo chegou aos 4 pontos no grupo E, fica 1 ponto acima do Bolívar, mas claro, o Flamengo agora tem um jogo a mais, espera o resultado do jogo entre Bolívar e Milionários em La Paz nesta quinta-feira. Mais de 55 mil torcedores aqui no Maracanã. O Pedro abriu o placar com um golaço. Foi um bom primeiro tempo do Flamengo, perdeu oportunidades. Na segunda etapa, o jogo um pouquinho mais complicado. O Tite fez trocas e aí o Léo Ortiz no finalzinho, um escanteio batido pelo garoto Lohan, aí 2-0. É claro que o primeiro tempo foi muito bom nosso, onde a gente impôs um ritmo de jogo muito alto. No segundo deu uma caída, né? Não foi tão bom o segundo tempo. Mas feliz pelo resultado, feliz pela entrega de todos. Felizmente pude conseguir a transferência, vim para cá estrear com uma vitória dessa, sem sofrer gols na Libertadores. É muito importante e o bônus de ainda ter marcado meu primeiro gol com a camisa já na estreia. Prioridade, a gente vai sentar junto com a direção. Porque eu gostaria de dizer para o torcedor, assim, ele diz assim, a gente quer ganhar tudo, eu também quero, mas é humanamente impossível. Isso é um canto, isso é a gente tem que compreender. Mas se a gente não der prioridades na vida a algo que seja mais importante, a gente perde planejamento. Ouvimos então os personagens do Flamengo e a gente chama agora o personagem do Sport Center, Cícero Melo, vai chegar ao vivo aqui no Sport Center, no nosso telão, para atualizar o dia seguinte da vitória do Flamengo. Resultado mais uma vez aparecendo. A gente pode depois debater ali a atuação, o placar, se a gente esperava mais elástico ou não, Cícero. Mas a verdade é que o Flamengo vem fazendo o serviço rodada após rodada. É verdade, Mari. Um abraço para você, para o Bruno, para o Rafael Prates, para o Mário Marra e para o Fã de Esportes. Nós estamos aqui em frente à sede do Flamengo. O importante, o placar foi magro, 2-0. O Flamengo alternou bons e maus momentos durante o jogo, maus momentos no início do segundo tempo, quando quase sofreu um gol. Teve a estreia, que foi o ponto forte, ponto alto, a estreia do Léo Ortiz, que vai brigar por vaga de titular, ainda mais um zagueiro artilheiro fazendo um gol logo na estreia. O Flamengo assumiu essa liderança isolada do grupo E na Libertadores, 4 pontos ganhos. Claro que ainda tem um jogo aí da equipe do Bolívar nessa noite, mas o importante é que o Flamengo continua com essa sequência de vitórias jogando em casa na Libertadores da América. São 15 jogos seguidos com vitória, atuando em casa. Não perde na Libertadores da América há 27 jogos. A última derrota já faz 5 anos. Dia 3 de abril de 2019 no Maracanã, terceira rodada na fase de grupos, perdeu para o Peñarol por 1-0. Gabigol foi expulso naquele jogo e o Abel Braga era o técnico. E o único jogador remanescente daquele jogo que jogou foi o Bruno Henrique. E o Arrascaeta, vejo vocês, estava na reserva com o Abel Braga. Agora o Flamengo só volta a jogar no dia 24 de abril na Libertadores, uma quarta-feira. Jogo que será lá em La Paz, na altitude de La Paz, na Bolívia. Jogo muito complicado com o Bolívar, que vai valer a liderança isolada do grupo. Mas o Flamengo muda o foco e passa a pensar agora na estreia do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer essa primeira rodada já no próximo final de semana. O Flamengo vai viajar, tem um jogo domingo às 4 horas da tarde no estádio. É boa surpresa que o jogo vai ser no estádio Serra Dourada, lá em Goiânia. Não vem sendo usado com frequência o Serra Dourada. Vai comportar um grande público aí, Atlético Goianiense e Flamengo. Flamengo segue na sua trajetória aí, tentando títulos, já conquistou a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca, e agora quer os títulos brasileiros, Copa do Brasil e Libertadores da América. Voltamos aos estúdios, um abraço a todos. Valeu, Cissão, pelas informações do Rubro Negro.
Bom, vamos por partes. Antes de a gente pensar em brasileiro, mais uma competição, a gente começar a avaliar outras questões, vamos para o jogo de ontem. Qual que foi a sua avaliação, Prates? Você gostou da atuação do Flamengo? Você gostou do que viu no Maracanã? De maneira geral, sim, Mari. O primeiro tempo, principalmente, muito mais que o segundo. A gente tem de pontuar, né, que por mais que haja uma expectativa que o Flamengo possa golear a maioria dos adversários, atropelar, a prática nem sempre é assim. A gente tem de entender que o Tite também não é um treinador dessa situação. O Tite é um treinador que acredita muito em repetição, em aperfeiçoar, em gerir grupo. Então, assim, às vezes quando você espera um 5 ou 6 e fica 2-0, dá a impressão que tá ruim. Não tá ruim. É que o Tite é um treinador que acredita em começo, meio e final. O começo, meio e final dele, às vezes, não empolga muito quem tem uma expectativa muito alta. Tá. Agora, é um time geralmente difícil de ser batido, é um time que deve chegar para disputar as principais competições, os principais títulos da temporada, do jeito dele. Esse jeito dele, para alguns é meio enfadonho, para alguns é um pouco mais lento, mas você entende o que ele está procurando fazer. E ontem foi um pouco disso, o primeiro tempo muito bom, o segundo tempo nem tão bom assim, o time correu algum risco desnecessário. Não é o mesmo 2-0 do São Paulo, por exemplo. Não. Porque foi um 2-0 do São Paulo que ganhou e a gente criticou bastante muitas questões. O Flamengo vence de 2-0, mas é outro contexto de jogo. Do mesmo jeito que o São Paulo poderia ter feito mais, o Flamengo poderia ter feito mais. Acho que o ponto de observação no Flamengo, no jogo de ontem, é que o primeiro tempo foi muito diferente do segundo. E, em algum momento, um time mais fraco, talvez até do mesmo nível do adversário de São Paulo, um time mais fraco colocou situações, algumas até de bola bem jogada, em passes, colocou o Flamengo em situações que a gente não está muito acostumado a ver. Mas eu acho que o São Paulo, por exemplo, já que a comparação é essa, entrou em campo muito mais tenso e preocupado. O Flamengo entrou em campo contra... de uma forma relaxada, não é bem... Mas muito mais clima de festa com a torcida, de Mais harmonia. leve. Mais leve, mais leve. A gente vai ganhar o jogo, a gente daqui a pouco vai fazer um gol, tal. Talvez essa forma, talvez não competindo o tempo inteiro no mesmo nível. O São Paulo perdia gols, tal, mas os caras estavam ali tentando desesperadamente. Por quê? A história do São Paulo não tá boa. A história do Flamengo na temporada tá ótima. Manter essa tensão para os jogos não é saudável para ninguém. E o Flamengo ontem entrou menos tenso, menos... Pilhadão, assim. Pilhadão. Agora, isso me obriga a fazer uma outra reflexão. Qual? Quando o Tite responde em entrevista coletiva sobre conversar com a direção sobre prioridade, é claro que ele responde a uma pergunta. Mas a gente conhece o Tite. Ele tem habilidade suficiente para driblar todo tipo de pergunta. Inclusive driblou algumas aí que depois ele teve que pedir desculpa, né? Ele tem habilidade para driblar. Ele está dando um recado. Um recado, eu acho que para a torcida. Gente, vamos com calma, porque eu não sei se dá para ganhar tudo não, hein? Vocês precisam entender e tal. Porque ele não precisa falar disso na entrevista coletiva. Essa conversa ele vai ter em 4 paredes lá com a direção. Ele está brifando, não a direção. A direção ele fala, encontra no corredor toda hora. No zap, resolve. Ele está brifando o torcedor. Eu falei, gente, vamos com calma, porque... E, de fato, é muito difícil ganhar tudo. Eu não vou falar que é impossível, porque impossível não é. Mas é muito difícil. A gente, na verdade... Com o elenco que tem, é mais fácil pensar em ganhar. Eu mas ia dar uma ainda bronca. assim, é muito difícil. Mas você falou do Tite brifando a torcida, você está brifando o fã do esporte. Muito provavelmente amanhã a gente vai conversar sobre isso já projetando o brasileiro, para entrar mais nessa de se o Flamengo está falando de escolher competição, eu tô ferrada. Imagina o Dragão que vai enfrentar o Flamengo domingo, né? Escolher competição, aí realmente, galera, turma... molhou para todo mundo. Mas isso é uma conversa para a gente ter ao longo da semana. Eu queria só destacar também o Pedro, porque às vezes o Pedro ele é mais rifado em alguns momentos negativos, até pela idolatria, por exemplo, do Gabigol, que eu nem questiono, né? Não tem como questionar. Mas parece que falar de gol do Pedro é uma coisa muito fácil, né? O Pedro fez mais um gol, mas, gente, é muito grande o que ele faz. Claro que sim. Não tá Não dando pode brecha virar pra comum. ninguém, né, Mari? E não tá dando brecha pra ninguém. Não tem nem como se abrir um debate, uma discussão de alguém que tem jogado o que ele tem jogado e tem feito os gols que ele tem feito. Né? Onde ele fez um gol de grande qualidade técnica, Sim. né? A levantadinha que ele dá quando sai o goleiro e o gol de cabeça. Seria pênalti, né? Seria pênalti. Seria Na mão, pênalti né? no chute do Ayrton Lucas, né? Mas nesse momento, assim, é um nome indiscutível do time.
né? Time A, time B, time C. Você pensa no Flamengo ideal. Hoje tem o Pedro pelo que ele tem jogado. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí de todas essas reportagens que saiu aí sobre o Flamengo? Né? O Flamengo que é considerado o time a ser batido aí em questão de títulos. Pode ser que algum time consiga aí, principalmente na altitude, consiga tirar pontos do Flamengo, assim, os 3 pontos, né? Geralmente os caras no máximo conseguem empatar com o Flamengo, né? Mas pode ser que seja aí algum time que consiga, né, tirar aí os 3 pontos do Flamengo. Eu acho difícil, tá? Mesmo na altitude, acho difícil, né? Então, acredito que para títulos o Flamengo é o time a ser batido. Para títulos, tá? Para títulos, acredito que o Flamengo é o time a ser batido. Por quê? O Flamengo, se você for ver, contra o Nova Iguaçu, o Flamengo tem uma formação, tem um formato aí, né, de jogar. Contra o Palestino, o Flamengo mudou ali o Léo Ortiz pelo Fabrício Bruno, né? Então já é uma mudança ali do Tite tá fazendo aí. O Tite que agora tem uma baita dor de cabeça, uma excelente dor de cabeça, que é entre Léo Pereira, Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Então o Tite vai ter aí uma boa dor de cabeça para ver qual desses aí vai jogar. Mas acredito que esses jogadores vão ter bastante rodagem esse ano, pois o Flamengo tem 3 campeonatos grandes para jogar. Acredito que o Flamengo não vai abrir mão de tudo, né? Não vai focar só em um. O Flamengo tem time aí sobrando para disputar no mínimo 2 competições. Acredito que o Flamengo pode focar aí na Libertadores, que é mata-mata, e no Campeonato Brasileiro, que é pontos corridos, né? Copa do Brasil também vai chegar à fase de mata-mata. Então, acredito que o Flamengo pode focar aí Brasileiro e Libertadores. Na sua opinião, qual vocês queriam que o Flamengo focasse? Qual dos 3, assim, vocês queriam que o Flamengo focasse em 2? Pode escolher 2, tá certo? Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo. Ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!